Nosso convidado no Jornal da CBN, o senador Fabiano Contarato, que é senador pelo PT do Espírito Santo, e ontem foi escolhido presidente da CPI do crime organizado. Senador Contarato, muito obrigado pela sua gentileza de atender o nosso convite aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Muito bom dia a todos os ouvintes da CBN. Senador, nós já temos no debate público PEC da segurança, lei antifacção, debate sobre terrorismo ou crime organizado sendo transformado em terrorismo e outros projetos no campo da segurança. De que forma a CPI vai colaborar com todas essas discussões numa pauta que parece congestionada? Olha, Milton, eu acho que nós temos aqui um plano de trabalho que foi aprovado. Já aprovamos ontem mesmo vários requerimentos, inclusive vários governadores, autoridades, ministros. A gente o desafio dessa comissão para mim é tentar não se deixar ou deixar ela ser conduzida por um discurso ideológico partidário. A segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E, claro, quando você pontua todos esses movimentos que estão ocorrendo, seja no Supremo, seja no campo legislativo, seja no próprio Executivo, eu costumo sempre invocar uma frase do poeta Vitor Hugo, que não há nada mais poderoso do que uma ideia quando seu tempo chega. Eu acho que agora é o momento, efetivamente, da gente se debruçar com maior responsabilidade e com maior técnica do que ficar com pirotecnia ou com palanque eleitoral dentro de um ano cuja eleição bate as portas no ano que vem. Então, eu acho que tanto eu como o senador Alessandro, nosso perfil é mais técnico, então, claro que eu não estou aqui desmerecendo ninguém, longe de mim, mas é que eu acho que esse comportamento à frente da presidência, ele pode sim, elas podem coexistir de forma que um contribua com o outro. Mas eu acho que o direcionamento que a gente vai conduzir na CPI, com esse plano de trabalho, com as oitivas, eu acho que tem como a gente prestar um serviço de entrega para a população que se vê em estado de vulnerabilidade naquilo que é um dos pontos mais significativos na vida de um ser humano, que é a sua pacificação social, a sua tranquilidade, que é a segurança pública. Inclusive, em várias pesquisas recentes, o sistema da segurança pública aparece como principal preocupação da população brasileira. Agora, senador, qual que é a expectativa do senhor em relação ao resultado que uma comissão como essa pode obter diante de um tema tão complexo? Olha, a gente tem que ter, eu parto sempre da Constituição Federal no artigo 144, que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado, e aí o Estado com as competências inerentes a cada instituição, seja a Polícia Militar, com policiamento ostensivo, seja a Polícia Civil, com trabalho de Polícia Judiciária, a competência residual da Polícia Federal também com trabalho de Polícia Judiciária, mas é imperativo que os entes federados, seja União, Estados e municípios, trabalhem de forma integrada. Nós temos que padronizar procedimentos, a gente tem que dar uma resposta à população que se vê amedrontada, né? Eu sempre costumo falar que quando o Estado não está presente, o medo se impõe, e aí as facções, PCC, Comando Vermelho, milícia, enfim, todas as formas de articulação criminosa se instalam naquela comunidade e é muito difícil para aquela população, principalmente a população pobre, se ver naquelas circunstâncias de ter que pagar para ter um comércio, pagar para um fornecimento de água, de gás, de iluminação, enfim, de locomoção. É um estado muito delicado, que eu acho que requer um trabalho muito mais, eu diria, mais sereno, mais equilibrado. Eu acho que tem como fazer essa articulação entre os entes federados, entre os poderes e a proposição do processo legislativo caminhar de forma mais célere, né? Eu acho que já existem projetos que foram aprovados tanto aqui no Senado, que estão na Câmara aguardando ser pautado, que talvez esse seja um momento da gente ter uma resposta do próprio Poder Legislativo de aprovar essas medidas que são de fundamental importância. Né? Então, ontem mesmo nós já aprovamos requerimento para pedir ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que paute projetos que já foram aprovados aqui no Senado, que serão de fundamental importância também para, claro, que muitos deles referem-se a endurecimento de penas, medidas mais
carregadas de uma revisão, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, aumentando o período de internação, a própria lei de terrorismo que foi modificada e foi aprovada aqui em 2023. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, tanto no resultado final, mas também já de imediato, tendo como cobrar do próprio Legislativo uma resposta mais rápida e, óbvio, integrando União, Estados e municípios e os poderes legislativo, executivo e judiciário, com fortalecimento das instituições, com um controle externo das polícias, com as corregedorias mais atuantes. Eu acho que aí sim é o caminho. Eu acho que tem tudo para dar uma resposta mais concreta à população. O que eu não queria que acontecesse, e espero que não aconteça, por isso que eu estou até animado com relação a essa CPI, é que fique apenas no campo de discussão, sem se aprofundar no tema e sem dar uma resposta efetiva para a população, que ela sim que está lá na ponta, que se sente em estado de vulnerabilidade e à mercê de toda e qualquer sorte de comportamento criminoso. Senador Contarato, às vésperas dessa operação, o presidente Lula chegou a falar que o traficante era vítima desse processo. Depois, ontem ainda em entrevista à imprensa internacional, usou expressões como matança no que aconteceu na operação e também num desastre. O senhor concorda com essa tese? Olha, eu vou começar a tentar responder pelo final. Na verdade, se você perguntar assim, essa operação ela foi exitosa? Aí eu pergunto, houve a ocupação social daquele espaço? Se restabeleceu a pacificação social naquela comunidade? Nós tivemos quatro policiais mortos e 15 que estão feridos. E tivemos um resultado de 121 pessoas mortas. Se a gente buscar um resgate histórico, uma retrospectiva das operações que foram feitas nos grandes estados, principalmente como Rio de Janeiro e São Paulo, essas operações que resultam, infelizmente, em várias mortes, e dentre elas policiais que estavam lá, cumprindo a sua missão de proteger a sociedade, de garantir a segurança pública como direito de todos, ela é passageira, transmite para a população naquele momento aquele ar de que alguma coisa foi feita, mas ela foi ela não resolveu o problema da segurança pública, ela não restituiu a ocupação social naquele local, e ela não restabeleceu a tranquilidade naquela comunidade. Então, eu acho que, nesse contexto, a operação ela não foi bem sucedida. Nesse contexto, e eu acho assim, lamentável, porque no Brasil nós temos na própria Constituição Federal que veda pena de morte. Eu não sei, obviamente, as circunstâncias de como ocorreram aquelas mortes naquele contexto. Isso vai ser objeto de apuração. Mas o próprio Código Penal existem as chamadas excludentes de ilicitude. Claro, eu não estou aqui justificando morte de ninguém. Muito pelo contrário, eu estou falando que eu não posso ser leviano de fazer um pré-julgamento no sentido de que houve isso ou aquilo sem ter elementos suficientes para falar que naquelas circunstâncias aqueles policiais estavam em situação de confronto, então naquele momento eles estavam repelindo uma injusta agressão e naquele contexto o que aconteceu estaria amparado por qualquer excludente de ilicitude, seja legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento da lei legal. Então, nesse contexto, eu não comemoro morte de ninguém. Nesse contexto, eu atribuo que foi efetivamente essa operação, ela não foi exitosa, não prendeu o DOCA, que era o segundo do Comando Vermelho, não restituiu a pacificação e resultou 121 mortes e, dentre eles, vários policiais e vários estão feridos. Com relação à fala do presidente, eu acho que ele utilizou de forma equivocada, ouso falar até de forma infeliz essa expressão, porque, na verdade, eu, aqui no Senado, eu sou autor de projetos que endurecem a pena por traficante. A conduta perniciosa do traficante numa comunidade, numa família, só quem vive e sabe o que é efetivamente isso. Eu, enquanto delegado, eu apurei inúmeros casos envolvendo traficante, mas também com usuários. Então, qual a consequência daquelas pessoas que são submetidas a esse tipo de comando, uma conduta criminosa, uma conduta hedionda, vil, repugnante, ela tem que ter toda a reprovação
do poder legislativo e também do poder executivo. Então, eu acho que ele, num contexto, deve ter utilizado essa palavra. Não concordo, acho que foi uma expressão infeliz e eu tenho aqui uma postura de até mesmo o maior endurecimento na legislação no âmbito penal. Às vezes as pessoas pensam que endurecer a pena não resolve. É óbvio que não resolve. Ela, de uma conduta isolada, ela não vai resolver nada. A segurança pública é um problema interdisciplinar. Eu reduzo a criminalidade tendo saneamento básico, iluminação pública, tendo segurança naquela população, tendo escola de tempo integral, tendo alimentação adequada, oportunidade de emprego. Mas a partir do momento que uma pessoa viola uma norma penal incriminadora, ela tem que ser responsabilizada. Nessa tese do fortalecimento das penas, o senhor defende a ideia de tornar o crime organizado em terrorismo? Olha, isso já foi debatido aqui e já foi aprovado. Já foi aprovado desde 2023 e esse foi um dos requerimentos que nós aprovamos aqui e no sentido de cobrar ao presidente da Câmara que paute esse projeto que alterou a lei de terrorismo. Então, esse já foi... Por isso que eu estou falando que a ideia chegou no tempo, porque esses projetos que já tiveram aqui a aprovação pelo Senado, agora estão aguardando a Câmara dos Deputados. Eu fui autor, por exemplo, do projeto de lei que aumenta o período de internação para adolescente em conflito com a lei. Busquei em todos os países do G20, o Brasil é o mais permissivo. Não é razoável que um rapaz de 18 anos incompleto no Brasil, que é inimputável, então ele é amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele possa praticar um estupro, um latrocínio, um homicídio, uma extorsão mediante sequestro, um tráfico de entorpecente, e no máximo ele vai ficar internado por 3 anos. Então isso não é razoável. Aumentamos o período para 5 e em casos praticados com violência, grave ameaça ou equiparada hedionda, pode chegar a 10 anos. Então, esses projetos foram aprovados já aqui em decisão terminativa. Só estão aguardando apreciação na Câmara dos Deputados. É óbvio que eu volto a falar que não é apenas você endurecer o apenamento de determinada conduta, mas eu vou dar um exemplo aqui bem claro para os ouvintes entenderem. Hoje, o principal bem jurídico é a vida humana. Se uma pessoa pratica um homicídio doloso, disparo de arma de fogo, a pena é de 6 a 20 anos. Se ele for condenado a 9 anos de reclusão, em menos de 1 ano e 8 meses ele está solto. Quer dizer, com 1/6 da pena ele sai em regime aberto, com 1/3 livramento condicional, a cada 3 dias trabalhado, remissão de pena pelo trabalho. No final do ano, indulto com mutação de pena. Então não é razoável, você passa para a família da vítima não a sensação, mas a certeza da impunidade. Eu sempre friso que a pena ela tem um caráter dúplice, retributivo pelo mal praticado e de readaptação ao convívio sociofamiliar. É óbvio que eu clamo em que o crime é um fenômeno social e todos nós temos interesse na redução desse fenômeno, através de políticas públicas para restituir a pacificação social naquele local. Agora, quando ocorre o crime, nós temos que ter a reprovabilidade de acordo com a gravidade do ato praticado. Senador Fabiano Contarato, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender. Um bom trabalho à frente da CPI. Bom dia. Obrigado, Milton. Bom dia a todos. Bom dia. Presidente da CPI do Crime Organizado, senador Fábio Contarato, conversou com você aqui no Jornal da CBN.